Já era esperado há algum tempo e agora, infelizmente, finalmente aconteceu. Nos Estados Unidos, um carro autônomo atropelou e matou um pedestre. É a primeira vez na história que isso acontece e a pergunta na mente de todo mundo é: de quem é a culpa? Como você sabe, várias empresas estão engajadas na pesquisa dos carros autônomos. Eu já tive a oportunidade de dirigir, entre aspas, um carro autônomo. Eu digo entre aspas porque na verdade eu não estava dirigindo, eu estava sendo dirigido por ele. É uma situação meio que apavorante você ver o carro tomando decisões em relação a mudar de faixa e tal, diminuir, acelerar. É bizarro. Mas é muito interessante e é provavelmente o futuro. É possível, algumas pessoas especulam que daqui, sei lá, 50 anos seja até ilegal você dirigir o seu próprio carro. As próximas gerações vão ver isso como algo perigosíssimo, porque realmente dirigir é a coisa mais perigosa que a gente faz no dia a dia. E a história da tecnologia nos prova que é muito provável que no futuro os sistemas automáticos que dirigem carros serão muito melhores nessa tarefa do que eu ou você. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Uber, como você sabe, é uma das empresas que está experimentando com esses sistemas de direção autônoma. E aí aconteceu no Arizona que um sujeito estava dirigindo, né? Na verdade estava atrás do volante, mas não estava ativamente dirigindo o carro do Uber, não havia passageiros no carro. E aí uma mulher de 49 anos atravessou a rua e o carro a atingiu. Eles estão fazendo a investigação ainda, não é exatamente claro de quem teria sido a culpa, né, que é realmente o que está mais causando ansiedade nas pessoas que acompanham esse mundo, né, esse mundo tecnológico, essa tecnologia de carros autônomos, né? Então, o que se sabe no momento? O carro não estava indo acima da velocidade, né? Eu li alguns artigos um pouco contraditórios e um deles aparecia que o cara estava dirigindo, na verdade o carro estava dirigindo tipo 1 ou 2 km acima do limite de velocidade, que é basicamente, né, a gente pode ignorar, e na maioria dos outros artigos eu vi que ele estava consideravelmente abaixo. Então me parece que essa é a informação mais recente. Não havia passageiros no carro, como eu já mencionei, e a mulher atravessou fora da faixa. Ela aparentemente meio que pulou na frente do carro, não que... Eu não tô querendo dizer que ela fez isso intencionalmente, mas ela foi um pouco imprevisto. Ela não estava prestando atenção, obviamente, e ela não estava atravessando na faixa. Ela foi levada para o hospital com vida, mas infelizmente faleceu por causa dos seus ferimentos, né? Então tem várias questões no ar, né? A primeira, que foi uma das imediatas que apareceu, é que descobriu-se que esse cara, motorista, né, ele tem passagem pela polícia, né, já foi preso e tal, e isso é uma polêmica do Uber que vem de muito tempo, que eles não fazem uma boa checagem dos antecedentes das pessoas que eles contratam, né? Então isso ficou um pouco na controvérsia, um pouco da polêmica foi aumentada por causa disso, mas é relativamente irrelevante para a questão, então isso foi rapidamente ignorado, o fato de que esse motorista tem uma passagem pela polícia, né, já foi preso. Algumas pessoas, defensores ferrenhos da ideia dos carros autônomos, citaram o fato de que a mulher obviamente não estava prestando atenção no seu redor, ela atravessou fora da faixa, de noite, estava usando roupas escuras, então faltou um pouco de precaução do lado dessa mulher, e eu entendo, mas por outro lado o carro precisa ser equipado, né? Essa tecnologia precisa saber lidar com essas coisas que são completamente que não se espera. Essas coisas inesperadas que surgem na frente do carro, o software que dirige o carro precisa ser preparado para isso, embora em algumas circunstâncias simplesmente é impossível que se faça alguma coisa. Se alguém se joga na frente do carro que está indo numa certa velocidade, dependendo de quando isso aconteceu, é impossível, mesmo que seja uma pessoa de carne e osso atrás do volante, mesmo essa pessoa não teria sido capaz de evitar esse acidente, e é o que estão dizendo. Algumas pessoas estão dizendo, olha, tinha uma pessoa por trás do volante ali, então isso prova, de certa forma, que essa tragédia é inevitável, porque se o cara não conseguiu fazer nada para impedir aquilo, isso mostra que não foi uma falha da inteligência artificial que controla o carro, mas sim as circunstâncias tornaram aquela tragédia inevitável. Há controvérsias, porque a pessoa que dirige um carro que está se guiando sozinho, obviamente ela não está prestando a mesma atenção na rua à sua frente que um motorista convencional estaria. Então é difícil saber se a presença do cara nesse carro prova que nenhum ser humano teria podido evitar essa colisão, né? Outra coisa que as pessoas estão ignorando, né, as pessoas que estão muito críticas, tem muita gente ouvindo nos fóruns e tal, as pessoas falando, tem que acabar com isso aí, essa tecnologia não está pronta para o uso. E essas pessoas ignoram que, por exemplo, nos Estados Unidos, em torno de 35 mil pessoas
morrem por ano em acidentes de carro. Esses sistemas estão sendo testados desde o ano passado e, obviamente, devido às proporções, tem muito mais gente dirigindo carro convencional do que tem carros autônomos guiando nas ruas, mas mesmo assim a proporção de acidentes, especialmente acidentes fatais, é muito baixo comparado aos seres humanos. Então, mesmo essa tecnologia ainda estando no berço, ela já se provou consideravelmente superior a motoristas de carne e osso. Então tem isso. Só que existe toda uma questão filosófica, uma questão meio de ética por trás desse problema. Porque lembra que eu falei da questão de que se alguém pula na frente do carro intencionalmente ou simplesmente por desatenção, em uma condição que tipo a velocidade que o carro está indo na sua trajetória torna-se impossível, esse carro vai bater nessa pessoa, a menos que o veículo tome a decisão de ir pro outro lado, tipo, tem uma parede, imagina a situação, tá lá o carro guiando e alguém pula na frente e o computador fez o cálculo e é inevitável acertar esse pedestre. A única forma de evitar isso é arremessar o carro contra a parede para salvar o pedestre, mas o resultado disso muito provavelmente seria a morte do passageiro, da pessoa que está dentro do carro. E aí gera um problema ético/filosófico, porque o computador, o carro, vai ter que decidir quem morre. É a pessoa que está do lado de fora, o pedestre, ou é o dono do carro? E isso é muito complicado, porque se decide-se que o padrão desses carros, né, porque eventualmente daqui a, sei lá, 20, 30 anos, quando isso se popularizar, caso se popularize, vai existir um padrão nessa tomada de decisão de circunstâncias que emergem e o carro simplesmente não tem como evitar uma colisão. O padrão, digamos que o padrão seja, infelizmente, o carro vai ter que proteger o seu passageiro, né, a pessoa que comprou o carro, e o pedestre, infelizmente, vai pagar o pato. Isso gera um problema ético, filosófico absurdo, porque você está programando computadores que vão tomar lá na frente uma decisão de matar um ser humano. Existe a responsabilidade da pessoa que se colocou nessa situação, né, porque nenhum carro autônomo vai subir a calçada e atropelar um monte de gente, como motoristas humanos fazem. É importante mencionar, eu preciso frisar isso. Os sistemas autônomos desses carros aí, eles já são melhores do que motoristas humanos e eles não precisam ser perfeitos, porque é impossível que seja perfeito. Mas se eles forem melhores que os seres humanos, já vai significar uma redução das fatalidades no trânsito. Mas então, voltando à questão filosófica lá, né? Então se você faz o contrário, você programa o carro para que ele mate numa situação como essa, ele salve o pedestre e mate os passageiros do carro. Você compraria um carro que foi programado para, no caso de uma eventualidade como essa, ele vai te matar? Quem compraria esse carro? Ninguém, né? Então é um impasse filosófico. Quem é que deve morrer nessa situação? E tem bons argumentos dos dois lados, né? É difícil e essa questão vai ficar cada vez mais relevante à medida que esses carros vão se popularizando. A maioria das empresas que experimenta com esses sistemas estão paralisando os testes para fazer investigações e tal, para ver como isso poderia ser evitado no futuro, porque ainda não se sabe o que realmente causou essa parada e, mais importante, ainda não se sabe se aquilo poderia, se fosse uma pessoa, tivesse a ausência completa de um sistema autônomo nesse incidente, se fosse só um motorista humano, isso poderia ter sido evitado. Eu vou te falar um negócio, como motorista, aqui em Calgary isso acontece direto, mano. Nego que atravessa a rua fora da faixa, de noite, usando roupa escura e sem olhar para os dois lados. E eu não entendo como é que alguém faz um negócio desse. Quando eu atravesso a rua, se eu tiver por algum motivo a atravessar fora da faixa, eu primeiro olho, a rua tem que ser reto bastante para que eu possa olhar ela, tipo, lá longe e não vem carro, olho pros dois lados, até pro lado da contramão e tomo cuidado completo. Mas tem gente que não tá nem aí, mano. Então é complicado. Mas, como eu falei, a tecnologia ainda é muito nova e ainda nova ela já é melhor do que a maioria dos motoristas humanos. E toda tecnologia, quando ela surge assim, acontecem vários incidentes, né? Os carros, quando eles surgiram, eles eram muito inseguros. Aviões, mesma coisa. E à medida do tempo, isso foi melhorando, né? E se a história, a gente pode se basear na história, a gente não costuma ver tecnologias que surgiram e aí foram abandonadas, tecnologias que são melhores do que a alternativa, digamos, humana, e são abandonadas por problemas de segurança. O que acontece é que se aprimora isso. Máquinas que são completamente autônomas é uma coisa bastante nova, realmente a gente não tem muitos análogos, muitas comparações a se fazer, mas eu chutaria aqui que isso, a conclusão, a opinião vigente depois disso vai ser: esses sistemas já são melhores do que seres humanos, a gente vai usar essa fatalidade aí para melhorar o sistema, a gente vai melhorar também a educação dos pedestres, porque muitos acidentes são culpa dos pedestres. Eu sei que eu já veiculei essa opinião entre amigos meus e eles falaram que eu sou muito tendencioso porque eu mesmo dirijo, eu não sou pedestre, né? Embora eu discorde disso, porque às vezes eu não estou dirigindo, às vezes eu sou um pedestre, sim, eu sou um pedestre extremamente cauteloso. Mas a opinião que eu tenho é essa: eu acho que esses sistemas chegaram pra ficar, eu acho que vai ter uma pequena pausa aí, mas a gente vai... se fosse pra apostar, mano, eu diria que daqui, sei lá, 50 anos, em certos trajetos vai ser ilegal você dirigir
por conta própria. As pessoas mais novas, tipo um adolescente do ano 2070, por exemplo, ele vai achar absurdo a ideia de você controlar você mesmo um carro numa autoestrada, por exemplo. Enfim, o que você acha em relação a isso? É uma tragédia inevitável? É uma prova de que a tecnologia ainda não está tão pronta e de repente a gente devia fazer mais estudos, mais experimentações antes de implementar isso em larga escala? O que você acha em relação a isso? E é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aí, clica no sininho, deixa um joinha que isso ajuda muito o canal. E é isso, até a próxima.